Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Química, tá certo? Vamos fazer, galera, a correção da página 10, tá certo? Faltou uma partezinha para me concluir essa primeira parte do nosso livro 4, que é o cálculo da massa atômica de um elemento. O exercício que vai ficar para vocês hoje, para fechar aí, né? Página 12 e página 13, tá certo? Vamos usar com a correção da página 10, lá na parte desenvolver e aplicar. Vamos lá. Com auxílio da tabela periódica, em seu caderno, determine a relação de unidade de massa atômica existente entre o padrão carbono e os elementos titânio, molíbdeno e hélio e faça algumas anotações no espaço a seguir. Vamos lá. O primeiro que ele fala aí é o titânio. Com o auxílio da tabela periódica, podemos perceber que sua massa atômica é igual a 48. Aí você olha lá a massa atômica dele, tá certo? Aí você pode colocar as anotações aí, ó. Ao afirmarmos que a massa atômica de um átomo de elemento titânio é 48, estamos dizendo que um átomo de titânio ele é 48 vezes maior do que a massa da metade do carbono 12, ou 4 vezes maior que a massa do carbono 12, tá certo? Vamos fazer umas anotações também sobre o molíbdeno. Ao afirmarmos que a massa atômica de um átomo, que no caso, lá na tabela periódica você encontra ele M maiúsculo com O minúsculo, é igual a 96, a sua massa, estamos dizendo que um átomo dele é 96 vezes maior do que a metade da massa do carbono, ou 8 vezes maior que a massa do carbono 12. Vamos fazer a anotação também do hélio. Ao afirmarmos que a massa atômica de um átomo de hélio é igual a 4, estamos dizendo que um átomo de magnésio ele é 4 vezes maior que a massa da metade do carbono, ou 3 vezes menor que a massa do carbono 12, tá certo? Agora deixa eu pegar aqui o livro, para a gente dar continuidade a uma pequena parte que está faltando para a gente encerrar esse conteúdo. Ó, o cálculo da massa atômica de um elemento, preste atenção. O cálculo da massa atômica de um elemento químico deve levar em consideração o fato de o elemento ser formado por vários isótopos. O que é isso? É átomos que têm a mesma quantidade de prótons e diferentes quantidades de nêutrons, resultando em uma massa diferente, certo? E, consequentemente, em uma massa atômica também diferente. Com isso, o que é que vamos fazer? Devido justamente à existência desses isótopos, o cálculo da massa atômica de um elemento deve então ser expresso pela média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais, conforme a fórmula representada a seguir, tá certo? Em que A é a massa atômica de cada isótopo da questão. Tinha um exemplo, ó, a parte de desenvolver e aplicar, colocando em prática, né, nesse caso, temos um exemplo. O elemento oxigênio consiste basicamente em 3 isótopos. Está aqui os 3 isótopos dele. A participação desses átomos na formação do elemento oxigênio em porcentagem é 99,76%, 0,04% e 0,20% respectivamente. Para obter a massa atômica do elemento oxigênio, é necessário calcular a média ponderada desses 3 isótopos, proporcionalmente à sua abundância. Então, você vai multiplicando, ó. Cada isótopo desse, você multiplica pela sua porcentagem e divide por 100. Aqui é justamente como há essa multiplicação e esse somatório, eu vou ter a média ponderada, tá certo? Descendo aqui. Esse RA, gente, lembra aí de abrir, tá certo? Abra aí o RAzinho de vocês, que tem nessa página. Tem na página 11 tem um RA, não esqueça de abrir. E a massa molecular, como é que eu vou fazer para encontrar essa massa molecular? Preste atenção aqui, gente. Ó. Moléculas representam um grupamento estável de 2 ou mais átomos, iguais ou diferentes, que caracterizam determinada substância química eletricamente neutra. Entende-se dessa forma que moléculas são entidades tão pequenas quanto os átomos. Por isso, o padrão usado como base para relacionar as massas dessas moléculas é o mesmo usado para os átomos. É a unidade atômica, é o Uzinho aqui, ó, minúsculo, tá certo?
Assim, conhecendo-se as massas dos diferentes átomos que formam as moléculas, podemos determinar a massa molecular. O que significa? Que a massa da molécula corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem determinada substância. Como assim? Nós vamos ter aqui a molécula da água, que é H2O. Sabemos que a massa atômica do hidrogênio, lá na tabela periódica, a gente encontra lá, que é igual a 1. E a massa atômica do oxigênio é igual a 16. Como é que eu vou calcular a massa molecular da água? Sabendo a massa de cada um. A massa do hidrogênio, 1. A massa do oxigênio, 16. Certo? Como é que eu vou saber para encontrar a sua massa molecular? Eu sei que eu tenho aí 2 hidrogênios, né? Ó, H2O. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Certo? A quantidade, a massa do hidrogênio que ele fala, né? É igual a 1. Então, 2 vezes 1, mais. A massa do oxigênio é 16. Ah, só tem 1, né? Então, só coloco 16. 2 vezes 2, mais 16, igual a 18. Então, aí, ó, eu tenho aí a massa molecular da água, H2O, igual a 18, certo? Lembrando, para isso, eu tenho que saber a massa de cada um. Logicamente que a gente não vamos decorar, né? A tabela periódica está aí para isso. Aí tem a particularidade no cálculo da massa molecular. Para que os cálculos da massa molecular sejam realizados corretamente, é necessário atentar-se para as seguintes situações. Presença de parênteses. Primeira situação. Ó. Primeiro aqui, Mg3, PO4, 2. Esse 2, ó, tá assim, ó. Mg3, PO4, 2. Esse 2 que está aqui fora, gente, ele vai seguir para o fósforo e para o oxigênio, tá certo? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Aí eu tenho aqui a massa de cada um, ó. Do magnésio 24, do fósforo 31, do oxigênio 16. Como eu tenho aqui 3, eu vou multiplicar 24 vezes 3. E o fósforo, né, 31, eu só tenho 1. Mas aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 31 vezes 2. E aqui, ó, 4 vezes 2 não é 8. 8 vezes 16. Certo? Soma tudo, eu vou ter a minha massa molecular, tá certo? Não esqueça desse detalhe. Quando eu tenho parênteses, esse parênteses eu tenho que retirar fazendo a distributiva, a multiplicação, para me encontrar a massa molecular. Tá certo? Não esqueça desse detalhe. Era isso, gente, que estava faltando para a gente concluir a primeira parte do nosso livro 4, tá certo? Vai ficar o fechamento com as atividades da página 12 e 13. Não esqueça de realizar essa atividade, que você vai precisar de toda essa explicação para você conseguir realizar a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem o que deve fazer e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.